Isso, eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Números. Números 32, versículo 6. Números, capítulo 32, versículo 6. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: Irão vossos irmãos à guerra, e ficareis nós aqui? Porque, pois, desanimais ou desencorajais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes deu? Assim fizeram vossos pais, quando os enviei de Cades-Barneia a ver esta terra. Chegando eles até o vale de Escol, e vendo a terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não viessem à terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia e jurou, dizendo: certamente os varões que subiram do Egito, de 20 anos para cima, não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, Isaque e Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porque perseveraram em seguir ao Senhor. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, esse momento selado no coração de cada um, para que o Espírito Santo de Deus venha mover de forma poderosa neste lugar. Nós dependemos do Senhor, nós dependemos da sua graça, nós dependemos do seu favor sobre nós nessa noite, Pai. Vem, Senhor, abrir os nossos olhos espirituais, abrir a concepção daquilo que é o teu reino e aquilo que o Senhor quer que nós vivamos, para te honrar e te glorificar em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu tenho sido bombardeado por Deus através desse texto. Esse texto e essa realidade espiritual. Eu tenho sido muito ministrado a respeito da trajetória, da jornada do povo de Israel, saindo do Egito, vendo maravilhas que o Senhor fez no deserto, para chegar à terra prometida, a terra que mana leite e mel. E eu quero que vocês pensem em toda essa jornada. A gente vai fazer aqui uma incursão nessa jornada. Durante esse momento, nós queremos falar um pouco sobre todo esse contexto. Tentarei fazer de forma rápida, para que nós possamos entender o que aconteceu nesse ponto específico. Quando Moisés, falando com os filhos de Gade, falando com os filhos de Ruben, que na verdade não queriam passar para a terra prometida. Eles não queriam passar o Jordão. Por quê? Porque eles acharam a terra ali boa, acharam que a terra prometida era bacana, mas ali eles já se acharam ali. Então o que eles queriam? Eles queriam ficar. E Moisés: não, vocês não vão fazer isso de novo. O povo de Deus, que saiu do Egito, veio para cá, e aconteceram algumas coisas ali que ele não fala especificamente, mas que nós vamos fazer essa jornada, e vamos lá para saber o que eles fizeram. E isso foi um fato que desanimou o povo, que desmotivou o povo, que fez com que o coração deles pesasse, desanimasse. Não vai dar certo, não vai para frente. E por conta disso, como nós lemos no texto, aconteceu que só uma outra geração pôde entrar na terra prometida. E isso nos gera muito temor, porque de uma geração, 2 entraram na terra prometida. Aqueles que perseveraram. Aqueles que perseveraram. Então eu gostaria que nós pudéssemos pensar nessa jornada, pensar nessa realidade, para que nós possamos tirar todo o desânimo do nosso coração, decidindo nessa noite, se há algo que às vezes toma o nosso coração em desânimo, que nós possamos nos posicionar. E eu quero propor isso para vocês, nessa jornada. Amém? Você concorda que a sua vida é uma jornada? Você concorda que a sua salvação é uma jornada? Você concorda que você tem uma história que representa uma jornada e uma caminhada?
E isso, uma vida abundante, uma vida que Deus nos propõe, ela inicia justamente com um caminho. Quando nós tomamos posse e quando nós entramos num caminho. E aqui eu sempre falo dessa realidade, porque é uma realidade que eu aprendi e calou muito fundo no meu coração. E eu vejo que o pastor Luciano repete isso reiteradas vezes nas ministrações. Eu acho que há umas 2 semanas ele falou justamente sobre isso. Que a salvação se dá em 3 fases. Quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. Quando nós desenvolvemos a nossa salvação, nós estamos sendo salvos, porque assim estamos desenvolvendo. Esse é o 2º estágio. E a 3ª fase da salvação é na plenitude dos tempos. Quando Jesus, no julgamento, e quando vivermos com Ele a eternidade. Essa é a salvação plena. E a conclusão absoluta de que fomos salvos. Portanto, nós temos salvação em 3 etapas. E usando essa analogia, eu gostaria de propor que a nossa jornada também, de entrada na Terra Prometida, a nossa jornada de entrada na Terra Prometida é uma jornada em 3 fases, que acontecem e que vão acontecer, que já aconteceram e que vão continuar a acontecer o tempo todo, assim como a salvação é. Se você pensar em uma jornada da sua vida, quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você entrou no caminho. Porque ali você entrou no caminho que revela a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Cristo. Ele é a verdade e a vida. Esse é o início da jornada. Esse é o começo da jornada. Quando nós aceitamos, e assim quando nós entramos, nós aceitamos a verdade nos transforma. E nos dá uma vida em abundância. E no futuro, quando Ele voltar, vier julgar a terra, nós estaremos com Ele a eternidade. Então Ele nos salvará plenamente, nos dará a vida eterna, amém? Mas já nos deu, porque já nós aceitamos. E Ele está desenvolvendo a cada dia. Hoje você foi salvo, porque você decidiu vir aqui, andar no Senhor, proclamar que Ele é teu Rei, Senhor. Ele é quem te guia, Ele é quem te guarda, Ele é quem te leva a um projeto de salvação. E assim foi com o povo de Israel. Foi uma jornada. Eles saíram da terra, saíram do Egito. Vamos fazer uma semelhança com a nossa vida. Nós saímos do Egito, o mundão, que nós estávamos lá, fervendo. Já estávamos fervendo no fogo do inferno e não sabíamos. Éramos escravos de Satanás e não sabíamos. Mas nós, quando decidimos entrar na vida com Cristo, nós saímos do Egito. E foi essa salvação que Deus propôs na Páscoa. Saiu do Egito. Quando nós, depois que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós fazemos um ato público de fé. E que declaramos, Jesus é o meu Senhor. Nós somos batizados, amém? Nós nos batizamos. Morremos para o mundo, morremos para o Egito. E vivemos um novo tempo com o Senhor. Essa é uma semelhança que nós podemos também colocar com a trajetória e a jornada do povo de Israel. Porque quando eles saíram, eles foram para onde? Saíram do Egito e foram para o Mar Vermelho. E ali aconteceu o batismo deles. Ali foi o batismo deles. Foi naquele momento que o povo de Israel saiu do mundo e foi para o batismo. Foram batizados pelas águas. Saíram do mundo, saíram do Egito e entraram no deserto, em caminho à direção da terra prometida. Vamos tomar também o exemplo de Jesus. Jesus, quando ele foi batizado no Rio Jordão por João Batista, para onde que ele foi? Depois? Para o deserto. Passou 40 dias. Quantos anos o povo de Israel ficou no deserto? 40 anos. Você veja que a palavra, ela toda se encaixa. Há uma jornada que está sendo cumprida na minha e na sua vida. O deserto, quando nós aceitamos Jesus, somos batizados, entramos num ambiente de preparação.
Porque o deserto, ele é a preparação. Foi a preparação para Jesus. Ele foi tentado em 3 oportunidades por Satanás e foi aprovado. Aprovado para o ministério. Nós, quando estamos nessa realidade, dessa jornada, nós também somos provados. Somos provados e naquela prova, nas provas, nós vamos tirando o Egito de nós. Nós vamos tirando o mundo de nós. Nós somos forjados. Deus nos fortalece. Porque no Egito a gente não tinha armas. A gente não tinha como lutar contra os nossos inimigos. Porque já nós éramos cativos do inferno pelos nossos pecados. Porque o preço do pecado é a morte. É a prisão. Mas nós, quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nos batizamos, entramos por esse caminho de forja, de luta, de purificação, nós estamos indo em direção à terra prometida, porque foi isso que, na verdade, Deus estava fazendo com o povo, porque Ele tirou do Egito e Ele estava precisando treinar aquele pessoal para entrar na terra prometida e conquistar. Mas ele sabia que eles não aprenderam a lidar com o Egito. Então ele precisou levar para o deserto, para aprender algumas coisas. Livrou-os de algumas batalhas no começo, mas depois foi preparando. E aos 2 anos da caminhada, do deserto, eles chegaram num lugar chamado Cades Barneia, aonde, no curso dessa jornada, eles estavam sendo limpados e aconteceu uma determinada situação. Chegaram às portas, eles estavam num lugar alto onde eles poderiam ver a terra prometida, a terra que Deus falava, manava leite e mel. Você veja como doce é bênção. Você crê nisso, né, irmão? Doce é bênção. Leite e mel, glória a Deus. Leite condensado, é tudo muito parecido, né, pastor? Tudo muito parecido. Leite e mel, a promessa, a bênção. E o que aconteceu? Moisés chamou um representante de cada uma das tribos, dos filhos de Jacó, dos filhos de Israel. Um representante de cada lugar, para eles irem até a terra prometida. Era tempo de colheita das uvas, então eles foram. E agora eu quero ler qual o resultado da empreitada dos espias. Números 13, versículo 25, fala assim: o relatório dos espias recebido com incredulidade. Aí você já vai pensando o que está acontecendo ali. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. E as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Você acha que por terem falado desse cara aqui, esse tal de Anak aqui, era preocupante. Mas vamos continuar. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. E os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, olha o que ele falou: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram ou desacreditaram
a terra que havia espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes. E éramos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Esse foi o relato feito pelos desanimadores 10 espias, que não eram Caleb e que não eram Josué. Todos os demais, que eu não preciso saber o nome, porque não são importantes para mim, não são referências para mim, e eu não quero nem saber quem são. Tanto é que na minha Bíblia eu coloco assim: Josué e Caleb, quando eles colocam. E eu sei que um é da tribo de Judá, Caleb. Sabe por quê, irmãos? Porque o desânimo, a incredulidade, foi o maior pecado. Foi o maior pecado cometido por esse povo. Não foi rebelião, não foi qualquer outra coisa. Foi o desânimo. Eles desanimaram. E foi porque eles não acreditaram. Sabe por que eles desanimaram? Porque eles não acreditaram que o Deus que o prometeu, o Deus que prometeu que eles iriam chegar na terra prometida, foi feito mentiroso naquele momento. Porque se ele falou: eu vou os tirar do Egito, levá-los para a terra onde mana leite e mel, e esse era o discurso desde a saída do Egito até a porta de Cades Barneia, esse sempre foi o discurso e nunca mudou. O que aconteceu? Eles desanimaram porque viram gigantes. Eles desanimaram porque viram circunstâncias adversas. Eles desanimaram porque viam problemas lá na frente. Eles desanimaram porque alguns viram alguns problemas e começaram a falar que não vai dar em nada isso aí. Deus nos trouxe para ficar aqui e morrer na praia. No deserto. Mas é que no coloquial é na praia. Porque talvez esse seja o sentimento. Não deu certo. Estamos aqui, trazendo para a jornada, que talvez seja a jornada atual, a nossa jornada. Nós temos expectativas, nós temos desejos, nós temos impulsionamento, palavras proféticas, declarações proféticas, que vamos levar à terra prometida. Isso é uma verdade, nunca vai deixar de ser verdade. Agora, se tem problema, gigantes, se tem gigantes, deixa com Deus, confia nele, Ele é poderoso, não somos nós, não é na nossa força, não é na força do nosso próprio braço, não é, porque não foi Josué e nem Caleb que ganharam as vitórias. Se você começa a ler o livro de Josué, você começa a ver que todas as vitórias, começaram todas elas, pronunciam e proclamam o poder da glória do Senhor. Como que Jericó foi abaixo, os muros de Jericó foram abaixo? Josué chegou lá com uma picareta e ó, pum, 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 pum. Foi assim? Não. 6 dias dando volta na cidade, e no 7º dia, eles deram 7 voltas e bradaram. Caiu o muro. Agora, na tua razão, isso aí tem algum sentido? Porque é Deus. É Deus. Não é na força do nosso próprio braço. Não é na força do nosso próprio braço. Mas sabe, irmãos, nós passamos por tempos que muitas notícias nos desanimam. Muitas notícias nos desanimam. Mas mesmo assim você está aqui e está com saúde, não está? Mesmo assim você tem comida em casa. Pode não ter aquele doce de leite Ilolai, mas não desanimo, porque eu sei que um dia vai ter Ilolai. Eu não desanimo. A palavra de Deus é fiel. Mana leite e mel. Há ali uma história, uma declaração. A verdade. Deus é poderoso para nos levar à terra que mana leite e mel.
Deus é poderoso, mas nós estamos vivendo notícias. Notícias, ai meu Deus. Notícias que nos fazem parar. Não vou mais sair de casa. Não vou mais fazer aquilo. Não vou fazer mais aquilo. Não vou fazer mais aquilo. Tem coisas que a gente não tem que fazer mesmo. Se expor, fazer coisa errada, aquilo que não precisa fazer, aglomeração que não é santa, né? Você não precisa fazer. Agora, você fazer a coisa certa, sempre fazer a coisa certa, te leva para o lugar de bênção. Até porque Deus fala que vocês obedeçam os meus estatutos e os meus juízos, e tudo irá bem com você. O caminho é só obedecer e confiar nele. Você tem palavra profética, você tem a Bíblia, que é a maior palavra profética que existe a nosso respeito. Pois eu bem sei os planos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, são pensamentos de bem e não de mal, para vos dar uma esperança e um destino. Essa é a declaração que está sobre a sua vida, querido. Agora, quando a gente recebe uma má notícia, quando a gente recebe aquilo, qual que é a nossa posição? É nos posicionar em confiança. Em confiança. A pastora Márcia aqui cantou uma canção que representa um salmo. Se você lê os Salmos, se você lê o Salmo 27, 14, que é o Salmo, em um específico termo ele coloca aqui, num específico momento do Salmo, espera pelo Senhor, tem bom ânimo. Bom ânimo é diferente de desânimo. Concorda comigo? São posições antagônicas. Tenha bom ânimo, não desanima. Mas pastor, está feia a coisa, olha o Covid. Olha a crise que está se anunciando. Está se anunciando. Mas o deserto foi o lugar da maior provisão que o povo de Deus experimentou. Foi o lugar aonde caiu codorniz do céu. Era pão, o maná, que representa o pão vivo que Deus do céu. Era provisão. Esquece notícia de crise, irmão. Não, isso aí não é negacionismo. Não é negacionismo, porque eu confio num Deus de provisão. Eu sei que existem más notícias, mas eu declaro a má notícia. Eu conheço o Deus que é o Deus da minha provisão. É o Deus que provê. É o Deus que provê. Mas para isso, precisamos obedecer estatutos e juízos. Aquilo que Ele fala, aquilo que Ele pensa, aquilo que Ele quer. Aquilo que é a vontade dele. Se nós tememos a Deus, tudo vai dar certo. Porque o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Confia, irmão. Confia. Ele te falou que você vai chegar na terra prometida. Confia. Continua com o teu pé firme nos estatutos dele. Faz a vontade dele. Continua, mas está ruim, está difícil. Tem um gigante lá em casa. Tem um gigante que um Deus é muito maior. Não existe gigante maior do que o Deus poderoso. Avisa esse gigante que os dias deles estão contados. Avisa com a tua fé. Proclama quem é rei e Senhor sobre a tua casa. Quem é rei e Senhor sobre a tua casa. Declare isso. João 3,16, que é o texto. Mas nós não vivemos no mundo cor-de-rosa, irmãos. E Jesus já tinha avisado isso para a gente. Tem problemas. Tem dificuldades. Quem aqui não tem dificuldade? Levanta, porque daí a gente vai dar uma salva de palmas pela tua vida, glorificar Deus pela tua vida. Né? A gente vai glorificar Deus, porque se alguém aqui não tem problema, tem que glorificar Deus. Mas eu glorifico a Deus porque a palavra dele está verdadeira aqui, ó. No mundo, olha o que ele fala aqui. No mundo tereis aflições. Eu disse-lhes essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Leia o versículo inteiro comigo. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus fez um sanduíche. Primeiro ele falou, em mim vocês vão ter a paz. Vocês vão ter dificuldade, mas eu venci. Ele fez o sanduíche, que o pastor Eibe tanto fala. Ele avisou, em mim vocês vão ter paz. Segura em mim, segura na minha mão e vai, como diz o corinho. Segura na minha mão,
em mim você vai ter paz. Entra no barco, entra aqui no barco, porque aqui no barco está tão tranquilo que mesmo diante da tempestade eu estou dormindo. É isso que Jesus fez. Segura na minha mão. Está fervendo lá para fora, mas segura na minha mão. No mundo tereis aflições, mas segura na minha mão. Eu venci o mundo. Ele venceu. E você, a declaração que você fez hoje, no sentido que você sabe que Deus já fez tudo, confia nele, ele venceu o mundo. Porém, mesmo no Novo Testamento, existem alertas para que a gente não fique cedendo, porque Deus, ele é bom demais, gente. E ele deu uma carta de Tiago para que nós sejamos uma igreja atenta. Olha o que ele fala. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Olha o que Tiago 4,8 fala. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Vocês lembram quando nós lemos lá em Números, que o coração ficou atemorizado, e eles tiveram medo? As más notícias foram como uma flecha no coração. Porque o coração é o lugar aonde nós demandamos. O coração é a fonte da vida. Por isso nós precisamos cuidar. Isso quer dizer que nós podemos passar por fases difíceis. Podemos passar por lugares aonde nós fiquemos desanimados. Ele está falando aqui que existe a possibilidade de nós passarmos por momentos difíceis. Mas quando nós ficarmos em situações difíceis, que nós tomamos cuidado com o nosso coração. Porque você pode desanimar. Quem não desanimou aqui? Todo mundo já desanimou. Mas não é essa posição que nós devemos ficar. É o lugar de nos posicionarmos. Se a gente ficar atribulado o tempo todo por qualquer notícia, irmão, isso quer dizer uma coisa, que nós não estamos confiando no Deus vivo e poderoso, o Deus da nossa provisão. E isso deve acender uma luz vermelha, para que a gente tome cuidado com o nosso coração. Cuida do teu coração. Isso ele está falando porque pode acontecer. E eu não estou querendo colocar culpa em ninguém aqui, porque se sente muitas vezes assim pressionado pelas circunstâncias. Eu me sinto assim, e eu tenho certeza que você já se sentiu assim, pressionado por circunstâncias. Mas a pressão, o medo dos gigantes, faz com que nós paremos na terra prometida, antes no deserto, e fiquemos no deserto. Mas a visão de fé e confiança que nós precisamos ter, nos leva a romper o Jordão, sobrenaturalmente. Nos leva a romper o Jordão sobrenaturalmente, porque esse era o limite da terra. E foi na beira desse lugar que Moisés ficou abalado. Vai acontecer de novo. Vocês vão desanimar esse povo. Vocês vão desanimar. Não façam isso. Por favor, não façam isso. A tristeza dos momentos difíceis precisa nos aproximar de Deus. E não endurecer o nosso coração. Quando você passar por um momento difícil, quando a tristeza vier, e eu sei que você talvez esteja até passando por um momento de dificuldade agora, por um momento de tristeza, de profunda tristeza. É o momento dessa tristeza te levar mais perto para Cristo. Mais perto daquele que vai te levar, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Porque há outro lugar que a tristeza também pode levar. Porque se em Deuteronômio 30 fala que eis que coloco diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte, da mesma forma a tristeza, a dificuldade nos traz a possibilidade de nós escolhermos vida ou morte. Porque a tristeza pode nos matar, mas ela pode ser um grande lugar para você ajoelhar e confiar naquele que é poderoso. Confiar naquele que pode levar você para a terra prometida, irmão. Pode levar você para a terra prometida.
Sabe, irmãos, há um texto no Novo Testamento, em Hebreus, que ele fala justamente, o autor de Hebreus, que eu particularmente tenho as minhas convicções de que seja o apóstolo Paulo, mas o que ele fala aqui? Ele fala da realidade do povo hebreu e lembra daquilo que eles fizeram lá, e que desanimou o povo. Olhe lá, Hebreus 3, versículo 12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. Perverso coração de incredulidade, que não confie em Deus, que não acredite nele, não acredite no poder dele para soluções criativas, não acredite no poder dele para resolver o seu problema, não acredite no poder dele para resolver a situação no seu casamento, não acredite no poder dele para resolver a sua situação financeira, não acredite no poder dele para resolver a sua situação de saúde. Deus é poderoso, não deixe de acreditar. Talvez não seja dos meios que nós construímos na nossa mente, mas Ele tem soluções, Ele tem respostas, Ele tem vida eterna, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que não haja em nós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Não se afaste. A dor não pode te afastar, a dor só pode te aproximar mais e mais, mais e mais. Pelo contrário, exortai-vos, ou encorajar, animar, confortar mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, enquanto se diz hoje: se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação do deserto. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vejamos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. O que não nos permite entrar na terra prometida é a incredulidade. Trocando em miúdos, é fazer Deus mentiroso. Se Ele disse para você que Ele tem planos de bem e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança, Ele não mentiu. E não podemos fazer, porque quando nós não cremos nele, nós falamos que Ele é mentiroso. Isso é muito, muito forte, irmãos. Por isso que a incredulidade é um pecado. Por isso que deixar de crer nele é um pecado. Por isso que isso faz dele mentiroso. E por isso que isso levanta a ira dele. Você não fica louco quando te chamam de mentiroso. Quando você é mentiroso, você é um mentiroso. Você não fica louco com isso. Não é um negócio que te tira do sério. Pois é, tira Deus do sério também. Porque é isso que aconteceu. Quando o povo dele disse que ele não vai nos levar para a terra prometida. E é isso. Só que daí nós precisamos entender, irmãos, que ao mesmo tempo que nós somos receptores de desânimo, nós podemos ser também emissores de desânimo. Pare e pense. Quem que foram aqueles que deram as más notícias? Foi quem? Foram os espias, irmãos, que estavam ali, representantes das tribos. E chegaram, vai dar mal isso aí, hein? Vai dar mal, a coisa vai ficar preta. Né? Os gigantes são grandes mesmo, os pescoçudos lá são, porque eles tinham um pescoço comprido. Nós podemos ser os ativadores do desânimo. E isso é muito perigoso. A ira do Senhor se levanta. Então, irmão, se hoje existe uma posição a ser tomada, é fé na veia, na garganta, em tudo que der.
e não fazer Deus mentiroso mais. Por a gente não acreditar naquilo que Ele pode fazer. Ele tem poder para fazer. Ele tem. E aqui eu gostaria de me encaminhar para o fim, mas não tanto para o fim. Calma. Mas como? Como vencer esse inimigo? Como vencer essa condição de ser um gerador de desânimo e um receptor de desânimo? Como ser? Como se posicionar? Para aquele que a nossa única solução, Jesus, é o único. É o único que é caminho, o único que é verdade, o único que é a vida. Não tem. E é um relacionamento com Ele. É um relacionamento íntimo com Ele. É um relacionamento que nós precisamos ter com Ele. Né? É impossível agradar a Deus sem fé. Você já ouviu esse texto? Anote. Hebreus 11:6. Olha o que fala esse texto. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Irmãos, você está passando por alguma dificuldade, alguma demanda na sua vida. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida abundante para a sua vida. Confia nele. É impossível agradar a Ele sem confiar naquilo que Ele diz que faz. É impossível, é impossível. Olha só o que fala. O que é fé? Fé tem várias abordagens dentro da Bíblia. A fé é tanto um fruto do Espírito, como um dom espiritual. E eu proponho aqui que você não fique colocando os conceitos divinos dentro de caixinhas, para que você não se surpreenda, de repente, com o que Deus pode fazer, é muito diferente daquilo que você imaginava. Mas Deus é um Deus poderoso, irmãos, que Ele tem um fruto. Primeiro fruto, fé, um fruto. Fé, um fruto. O fruto, todos nós aqui já ouvimos, aqui mesmo, desse púlpito, que o fruto, ele precisa se desenvolver, não é? Ele precisa se desenvolver. Então, ele precisa se desenvolver como a nossa jornada precisa se desenvolver, como a nossa salvação precisa se desenvolver, como a nossa vida com Ele deve se desenvolver, como o nosso relacionamento com o Deus vivo precisa se desenvolver. Porque você só acredita que Ele não é mentiroso quando você anda com Ele. Você só acredita que Ele não mente para você quando você anda com Ele. E tem com Ele relacionamento suficiente para crer que Ele é o Deus que gera provisão em todos os níveis para a sua vida. É só se relacionando, irmão. Não tem fórmula. Você achou que eu ia falar aqui, ó, tem uma fórmula. Tem. Se relacionar com Deus vivo. Se relacionar, desenvolver o fruto, esse fruto da fé, desenvolva esse lugar, e eu tenho cada vez mais aprendido, irmãos, que a fé se desenvolve não com ação, mas com rendição. Rendição ao propósito de Deus. Rendição à vontade de Deus, rendição à graça de Deus, porque a gente pode cair no erro da alta empolgação. Eu até anotei isso porque eu escutei isso de uma pessoa. Às vezes a gente confunde fé com alta empolgação. Não, eu vou acreditar, Deus vai conseguir, Deus está nisso, Deus vai fazer, e a gente está se enganando. Na verdade, a autoempolgação é uma falsificação da verdadeira fé. Porque a verdadeira fé só se constrói com um relacionamento com um Deus que você sabe que não vai te abandonar. E que Ele te ama, que Ele te sustenta, que Ele te guarda e que Ele te provê. É esse o relacionamento que desenvolve a tua fé, irmão. Não tem outro. Não é comprar uma Bíblia superpower. Não é comprar uma vaga não sei aonde. Não é fazer nada que dependa só de você. Mas que dependa do teu relacionamento se inteirando com Ele. Ele é a resposta, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E aí Ele transforma a nossa vida. Porque andando nos estatutos e nos seus juízos, nós podemos andar na linha. E daí a gente para de fazer o que está errado.
E para de trazer condenação para a nossa casa. Começa a fazer a coisa certa e as coisas se alinham. É isso, irmãos. Mas depende muito mais de você crer naquele Deus que pode fazer. Num Deus que pode mover. Num Deus que abre o mar vermelho. Num Deus que faz parar o Jordão. E até aqui na história de Números, quando nós estávamos lendo, aconteceu isso. Em Josué, tem ali o que aconteceu. Não sei se vocês já leram essa parte na Bíblia, mas para mim é uma das mais marcantes. É quando Deus para o fluxo do Rio Jordão, no tempo de cheia. No tempo de cheia, que era para provar que o poder era poderoso. Os sacerdotes colocaram o pé no Rio Jordão e a água parou de fluir. E foi represada. Isso depende da gente? Não depende da gente. Depende do sacerdote meter o pezão lá. E é isso que nós precisamos fazer. É meter o pé no lugar santo dos santos. Aonde a gente tem um relacionamento profundo com esse Deus que nós realmente conhecemos. E assim nós não somos homens de ânimo dobre que fica assim de um lado para o outro, nervoso, porque daí o noticiário falou isso, o noticiário falou aquilo, o vizinho falou, tá faltando coisa, tá faltando ilolai lá no mercado. Eu não posso ficar mal com isso, irmão. E você não pode ficar mal também com as más notícias dos vizinhos, do noticiário, porque eles estão fazendo isso. Por quê? Não, porque está tudo comprado, tá, não quero discutir isso. Só quero te dizer que você tem que acreditar nas boas novas do Evangelho. O resto é resto. O resto é resto. Se a gente não ficar com o foco certo, naquele que é o caminho, a verdade e a vida, num relacionamento consistente, não tem má notícia que te desanime, não tem má notícia que faça você parar, não tem má notícia que vai te deixar no deserto, porque você rompe em fé e entra e avança no Jordão, que Ele faz você passar a pés secos, porque Ele está te dando a terra prometida. Amém, irmão? Essa é a nossa realidade, é isso que nós precisamos fazer, e nós não podemos entrar nesse engano de que as notícias aí de fora são mais fortes do que a realidade de Deus para a sua vida, querido. Olhe para a sua vida, você está aqui. A gente não explica as coisas, mas aprove a Deus. Pessoas que morreram, talvez fosse muito melhor elas agora terem sido recolhidas do que passar uma vida. Eu não sei. Eu só sei que Deus tem um plano para nós. Se você está aqui, Ele tem um plano para você. E eu não descarto a dor que você está sentindo. Eu não descarto a dor que você possa estar, a dor que você possa estar experimentando. Mas o que eu preciso que você descarte é o medo que te paralisa. Que te paralisa no deserto. É o medo que te faz parar no deserto. Para. Eu preciso parar também. Nós precisamos parar e ouvir a voz do Senhor para tomar o passo aonde nós precisamos ir. Vamos colocar o pé no Jordão. A água vai parar para nós passarmos. E nós entramos na terra prometida. E nós estamos avançando, porque o reino está aí. Jesus já conquistou o reino para nós. E o reino está dentro de você. E você é aquele que expande esse reino. Você é um embaixador desse reino. Você tem o reino dentro de você e carrega a glória do Senhor na sua vida, querido. Então, como jorrar água doce de um lugar que jorra água salgada? Como poderá fazer isso? Água doce e amarga no mesmo lugar não dá. Desânimo não pode sair do nosso lábio. Desânimo não pode sair do nosso lábio. Mas como que eu vou fazer isso? Eu te dei a chance de você perceber um relacionamento profundo com o Deus vivo, que é provedor de todas as coisas. E eu preciso disso, nós precisamos disso. Nós precisamos diariamente dobrar os nossos joelhos, sentar na cadeira onde você faz seu devocional, o que você fizer, mas se relacionar com Deus vivo, que dá a promessa e diz que eu tenho os planos para fazê-lo prosperar e te dar uma esperança e um destino. É isso, é isso, é isso. Olha o que fala sobre o fruto da fé.
que é, na verdade, talvez você veja lá em Gálatas 5:22, que o fruto é fidelidade. Algumas versões é fé. Algumas versões, e o significado é fé. No inglês é fé. E está escrito assim, no Strong: convicção da verdade de algo, fé. No Novo Testamento, de uma convicção ou crença que diz respeito ao relacionamento do homem com Deus e com as coisas divinas, geralmente com a ideia inclusa de confiança e fervor santo, nascido da fé e unido com ela. Irmãos, fé, fidelidade está ligado à confiança. A confiança no Deus vivo. E não tem persuasão que eu possa usar aqui. Eu posso até ter gritado aqui, me empolgado, mas isso não muda a tua condição se você não tiver um relacionamento com esse Deus. Não muda. Eu posso ficar aqui suado de tanto berrar e gritar. Não muda nada se a tua decisão e a minha decisão não for decidir ter um relacionamento com Ele. E isso tem o seu preço. É colocar o pé no Jordão. Isso tem o seu preço. É estar disposto a ser corrigido nessa perspectiva. E isso tem um preço. Mas o que eu quero te dizer, irmão? O que eu quero te dizer com tudo isso? Josué 14:6. É o que aconteceu com Josué. Porque teve o final da história dele já. E que esse seja o lugar aonde nós vamos estar. Presta atenção. Josué 14:6. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, seu servo, me enviou de Cades-Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Como ele sentia no coração. Como está o teu coração? Quando você olha para as dificuldades. Uma grande chance de Deus me levar para a terra prometida. Mas, meus irmãos que subiram comigo, desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, o meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora, sou de 85 anos, estou forte ainda. Hoje, como no dia em que Moisés me enviou, qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Ele estava disposto, se Deus falasse, eu volto, eu faço o que o Senhor quiser. Porque o que o Senhor me falar, eu faço. Deus. E agora, olha o que ele fala. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia, ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Dantes o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Sabe, irmãos, esse é um texto profético da vitória que Deus tem para você. Mas sabe aonde que ele queria ir alcançar a vitória dele? Justamente aonde estavam os problemas. Porque era lá
que estavam os anaquins. Eram lá que estavam as dificuldades. Ou seja, a dificuldade está sendo um lugar para Deus forjar você, irmão. Está fazendo de você um lugar para te levar para um lugar mais alto. Porque é o Monte Hebron. É um lugar mais alto. Veja todas as dificuldades. E veja uma grande oportunidade para você pisar e subir. E ver a guerra sendo vencida pelo Senhor. Porque é o Senhor que vence. Como que Davi venceu o gigante? Vê se tem sentido uma pedra contra um cara armado até os dentes. Mas foi uma pedrinha. Não foi a pedrinha. Foi a mão do Senhor. É a mão do Senhor. É a mão do Senhor. Confia. É a mão do Senhor que está à tua frente. Confia nele. Só olha para o problema e declara: lá, Deus vai me levar lá e eu vou ser curado desse problema. Eu vou ser curado nessa dificuldade. Esse problema no meu casamento, eu vou ser curado nisso. Esse problema nas minhas finanças, eu vou ser curado nisso. Esse problema em qualquer situação, eu vou ser curado nisso. E vou andar em lugares altos. Em lugares altos. Lugares altos. Porque Deus tem um monte para você. Para andar em lugares altos. Lugares altos nele, na presença dele. Mas perceba, irmãos, às vezes a gente faz perspectivas equivocadas do que Deus quer pra gente. Às vezes a gente acha que é um monte literal, às vezes a gente acha que é alguma coisa grande, que é grande aos nossos olhos, mas não aos olhos de Deus. Olhe para o gigante e declare a ele: o Senhor vai vencer essa batalha. Porque foi assim que Davi fez. Até anotei o texto, mas aqui passei batido. Vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tem afrontado. Muitos gigantes nas nossas casas, nos nossos lugares onde nós queremos ter vitória, têm afrontado o nosso Deus, porque talvez você não tenha coragem de dizer que Ele é o vencedor ali. Coragem, irmão. E eu também preciso disso. Para declarar que aquele lugar não é do gigante. Aquele lugar é do Senhor. E é assim que nós lutamos as nossas batalhas. Declarando em fé. Declarando em fé. Declarando em fé. Declarando em fé. Que você confia no Deus que vai à frente. Que você confia no Deus que faz retroceder o sol. Que você confia no Deus que para a água do Jordão. Que você confia no Deus que abre o mar vermelho. É isso. Não tem, você tem força para tudo isso? Não. Eu não tenho, ninguém tem. Mas Deus tem. E Ele vai aplacar esse medo. E você vai confiar que esse gigante já está vencido. No nome do Senhor Jesus. Se você crer, levanta, fica de pé. E vamos adorar ao Senhor. Vamos adorar ao Senhor.